vamos! Bom dia, ainda é bom dia, né? Deixa eu colocar aqui o tema que a Lucy sugeriu. Carreira, vida profissional com propósito. Carreira. Opa. Vida profissional. Profissional com propósito. Carreira, vida profissional com propósito. Certo? Vamos começar por aqui então, né? Olha só, vamos lá. Carreira, vida profissional com propósito. Propósito, eu acho tão profundo, né? Propósito é um tema tão profundo que a gente não vai começar com o tema propósito. A gente vai começar com a questão da carreira. E depois a gente vai seguir em direção ao propósito. Mas a gente começa com o tema carreira. E o que é a nossa carreira? É a forma com que a gente serve no mundo, né? Se a gente for ver, é a forma com que a gente serve no mundo. Onde que começa esse servir? Onde que tudo se inicia? Onde que começa esse impulso de levar algo para o mundo? Começa lá atrás. Então, você nasce e antes mesmo de nascer, você já começa a receber tudo que sua mãe tem para te dar. Então, lá dentro da barriga da sua mãe, no ventre dela, no útero dela. Oi, Lucy, vamos lá com o seu tema. Então, dentro da barriga da sua mãe, você já começa a tomar algo, que é, a sua mãe começa a te mandar nutrição, começa a te mandar alimento e você começa a receber aquilo. Então, na barriga da mãe, você já começa a receber. Quando você nasce, você segue recebendo. Recebendo da mãe, recebendo do pai, recebe. Chega um momento, e aí talvez seja por volta dos 4, 5 anos, que você sente culpa. Uma culpa que não é clara, ela é inconsciente. E ali você começa a querer devolver. Então você sabe que você está recebendo muito, culpa por receber demais, você começa a querer entregar algo. É quando muitas vezes a gente começa a querer ajudar nossos pais, salvar nossos pais, contribuir com a vida dos nossos pais. É nesse momento em que a gente começa a entender o que é o servir, a querer muito ser útil. A gente não quer mais, nesse momento, a gente já não se importa tanto com o amor dos nossos pais por nós. A gente quer que os nossos pais saibam o quanto a gente ama eles e o quanto a gente está disposto a fazer qualquer coisa pelo amor deles. Pela vida deles, não é nem pelo amor deles, é pela vida deles. Então, mamãe e papai, para que vocês fiquem felizes, a gente tá disposto a qualquer coisa naquela idade lá pequenininho. Então, eu tô ali a serviço e me entrego naquele serviço independente do que precise fazer. Muitas vezes, talvez você se lembre que você, muitas vezes, lá pequenininha, falou, mãe, desejo que você... Conversou com Deus, né? Deus, se precisar deixar alguém doente, deixa eu doente ao invés da minha mãe. Eu aguento mais que minha mãe, porque minha mãe é minha mãe, né? Então essa é a fase em que a gente começa a achar que a gente pode entregar algo, começa a querer ser muito útil para os nossos pais. Então perceba o que eu tô te contando, que a gente só consegue perceber quando a gente quer servir, como a gente pode servir depois que a gente recebeu. Então tem uma frase que a minha professora diz, a Wilma, ela diz assim, só planta quem colhe. E o que ela tá dizendo? Só depois que você toma aquilo que os seus ancestrais já plantaram, ou seja, só depois que você fala, daqui esses frutos e dessas sementes desses frutos é que eu consigo plantar algo. Então esse é o primeiro passo quando a gente fala de carreira. Eu só consigo ir em direção a uma carreira forte se eu já tomei tudo o que eu tenho para tomar. E não é que eu tomei tudo, porque ninguém nunca toma tudo de uma vez só. Mas eu já tomei, estou nesse movimento ativo de ir retirando dali do passado aquilo que é muito útil para mim, reconhecendo aquilo que foi incrível, aquilo que foi de uma riqueza única. Então eu vou tomando tanto que começa de novo a me gerar uma culpa tremenda e eu falo, nossa, eu preciso passar isso para frente.
Isso é quando a gente começa a querer servir. Qual que é a nossa questão aqui? Oi, minha irmã, bem-vinda. Qual que é a nossa questão aqui? A nossa questão é a primeira já, que são empecilhos para que a gente siga uma carreira confortável e tranquila. Primeira coisa, muitas vezes a nossa carreira se torna, a nossa carreira muitas vezes ainda está olhando para trás. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a nossa carreira ainda está a serviço de salvar alguém lá de trás, que é o movimento lá infantil. Só que isso a gente às vezes faz como adulto e não percebe. Então, muitas vezes, por exemplo, a minha profissão, por exemplo, a minha própria profissão, ela vem sim de uma vontade de ajudar as mulheres da minha família. Eu trabalho com mulheres, sirvo mulheres, e a minha profissão vem num lugar de querer ajudar e salvar as mulheres da minha família. Quando que eu transformo isso? Quando eu paro de querer salvar as mulheres da família e vou para um lugar de perceber que isso tudo que eu tenho como recurso eu posso doar para o mundo, e daí já não é mais para as mulheres da minha família. Então, por exemplo, eu contribuo para que as mulheres possam sentir. Então, é algo que muito provavelmente eu achei que faltou na minha família de origem. Então, geralmente, a nossa primeira profissão e carreira, ela tá voltada ainda àquilo que vai salvar alguém lá do passado. E isso pode ser uma questão, ou seja, se eu ainda não estou me sentindo totalmente satisfeita, se a minha carreira ela ainda não está me trazendo aquilo que eu preciso, e o que eu preciso? Dinheiro. Por mais que falar, mas dinheiro não é mais importante, mas o dinheiro é a moeda de troca hoje pra gente fazer as coisas da nossa vida. Então, a única coisa que eu recebo do meu trabalho é dinheiro. Não preciso receber mais nada, nem reconhecimento, nem afeto, nem amor, é o dinheiro. Se a minha carreira não tá dando esse retorno que eu preciso, muitas vezes é porque essa carreira ainda tá servindo a mãe, eu quero te salvar, ou vó, eu quero te salvar, ou pai, eu quero te salvar, né? Tanto que o primeiro curso que eu quis fazer foi automobilística, assim. E hoje eu não gosto de dirigir, pra vocês terem ideia. Mas a primeira coisa que eu quis fazer foi: pai, você faz parte. Entende esse impulso que a gente tem lá, que é um impulso infantil, de fato é infantil, mas que tá movendo a gente pra fazer o quê? Dizer que para onde a gente olha, para onde está o nosso amor, para onde o nosso amor tem olhado, certo? Então a gente tem essa primeira questão, que é: se a minha carreira ainda não tá do jeito que eu quero, do jeito que eu gostaria, pode ser que que a minha carreira ainda tá movendo para salvar alguém lá de trás. Pode ter conexão aí nesse sentido. Clássico disso, alguém que uma coisa linda que é o livro, aquele livro da A Morte é um dia para viver, como eu li recentemente, tenho ele aí. A Morte é um bom dia para viver. Se você souber o nome desse livro, me fale. Esse livro, ela conta que a infância dela foi cuidando da avó. Foi cuidando da avó e inclusive viu a avó sofrer muito na partida dela. O que ela faz na formação dela? Ela vira médica, ajudando pessoas a fazer a passagem da vida para a morte. Então entenda que ela tem um recurso, ou seja, realmente isso é um recurso dela. O que ela precisa só entender? Que ela não vai mais salvar a vovó dela, não tem como salvar a vovó dela. Isso é algo que é importante ela saber. Então o que ela vai fazer? Levar isso pra frente, levar isso pro mundo, ajudar outras pessoas. Então sempre é aquilo que a gente veio justamente querer salvar a família, muitas vezes é sim o nosso recurso. Então, por exemplo, a minha qualidade como terapeuta, muitas vezes eu aprendi na minha família de origem, vendo muitas vezes as mulheres da minha família de origem viverem momentos em que elas não podiam sentir. Elas tinham que estar ali trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito e não podiam sentir. Então, o meu recurso vem dali. O que eu preciso estar atenta é: será que eu ainda estou querendo salvar ali? Ou será que eu já estou conseguindo levar esse recurso para frente, para o futuro, para o mais, né? Então isso a gente precisa perceber e entender que eu só consigo colher, eu só consigo plantar, ou seja, eu só consigo levar recurso para as pessoas, levar o meu talento para as pessoas
se eu já colhi ali de trás. Isso é importante que você saiba também. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se eu já colhi ali de trás, e geralmente, onde a gente aprende a servir? Quem é que faz tudo por nós e que troca nossa fralda e que nem reclama de estar fazendo nada que tá fazendo ali naquele início? É a nossa mãe. Então, o servir, a gente aprende muito com a nossa mãe. A gente aprende muito a amar esse servir vendo a nossa mãe servir. E o que isso significa? Significa que quanto mais eu olho para minha mãe com alegria, mais eu sirvo com alegria. Quanto mais eu olho para minha mãe com alegria, mais eu sirvo com alegria. Por isso, um bom exercício é perceber: peraí, deixa eu olhar para minha mãe um pouquinho, como fica meu coração? Eu sorrio? Eu já consigo me alegrar com essa mulher, que é a minha mãe? Eu consigo me alegrar com aquilo que foi, com aquilo que é, com a mulher que foi real e mãe real, sem ficar fantasiando nada, nem querendo que você... Eu não quero que você minta pra você, dizendo, nossa, minha mãe foi perfeita. Mas também não quero que você minta pra você, dizendo, nossa, minha mãe foi a pior mãe do mundo. Eu quero que você olhe para aquilo que foi e se de alguma forma você consegue já se alegrar. Então entenda aqui, a parte de carreira e essa alegria do servir, ela está muito conectada com a alegria que a gente tem com a nossa mamãe. E aí um exercício que eu faço é, muitas vezes eu me vejo, é como se eu entrasse lá na casa que a gente morava quando eu era pequena, e eu vejo a cena que eu vejo é quando minha mãe chegava do trabalho o instinto, que eu era pequenininha, era ir em direção à minha mãe e o meu coração pensava, o meu coração sentia, eu quero ser igual a essa mulher. Mãe, um dia eu vou ser igualzinha a você. Nessa força, nessa potência. Então meu coração se alegra com aquela cena. Mas por que meu coração se alegra com aquela cena hoje? Porque eu já consegui descascar as camadas de dor. É claro que se eu ainda tenho dor, se ainda fico triste quando olho para minha mãe, é porque eu ainda não consegui tirar a casca da cebola, que é da tristeza, que vai sim revelar algo dolorido muitas vezes, que foi o que eu precisei fazer. No meu processo, o começo era bem difícil, a relação com a minha mãe. Depois, no processo todo, eu vou então abrindo meu coração, e hoje a cena que eu sempre que eu vou servir, fazer algo que tá assim, movendo meu coração, aqui fazer live, tudo que eu vou fazer, eu coloco essa imagem aqui, atrás dos meus olhos, que é eu lá, correndo em direção à minha mãe quando minha mãe chegava do trabalho, e meu coração explodia de felicidade, sentindo, eu um dia ainda vou ser como essa mulher. Eu me alegro, percebe que eu vejo a alegria da minha criança ali, se alegrando com aquela mulher que chega e que ocupa a casa com a presença que só ela tem. Minha mãe sempre foi essa mulher, que ela chegava, ela ocupava a casa e todos os espaços, assim, mesmo que ela só estivesse ocupando um espaço, ela ocupava todos os espaços. Então, ter essas cenas aqui, e claro, para ter essas cenas, a gente vai precisar primeiro olhar para a dor. Claro, sem dúvida nenhuma. Se ainda tem alguma dor, se ainda não está sendo possível alegrar-se com a sua mãe, muito provavelmente é porque ainda tem alguma ferida, alguma dor, e a gente precisa fazer esse movimento, né? A pergunta seria então, quando a gente percebe que ainda tem dor, seria: de onde vêm essas resistências? De onde vêm essas resistências? Então, quando eu olho para minha menina lá, e ela bem pequenininha, 2, 3, 4 anos, e ela vê a mamãe chegar, e ela corre em direção à mamãe, e se alegra com aquela mamãe que chega, e olha para você ver, a criança, essa idade, ela nem pergunta o que a mamãe estava fazendo. Tem um livro do Décio que ele fala assim, a criança não pergunta nem se a mamãe e o papai matou alguém na rua, se eles fizeram alguma coisa errada na rua. A criança, ela não tá preocupada com a pessoa, a mulher que tá por trás daquela mãe. Ela quer a mamãe dela. Então, a resistência vem depois. Depois do quê? Muitas vezes vem depois que a gente começa a comparar,
a ter essa percepção de, aquilo é certo, aquilo é errado, então eu começo a julgar. E aí eu começo a criar resistência e distanciamento daquela criança, porque na verdade, inclusive esse é o caminho que a gente faz na jornada terapêutica. A gente vai primeiro para a criança, porque a criança, se você conseguir adentrar ali nela, ela tá assim, com os bracinhos indo em direção à mamãe. Onde que a gente cria resistência? Muitas vezes a gente cria resistência no medo de sentir algo difícil, às vezes na comparação, às vezes nas questões que aconteceram depois desse ser pequenininho. Porque essa criança pequenininha, ela tá muito aberta, né? Ela tá sempre, ela não questiona muito, ela não acha que a mamãe foi malvada nem nada. Ela tá sempre olhando pra mamãe, não pra mulher, que claro, é imperfeita e que provavelmente errou muito, né? E aí aqui, esse ponto aqui que eu acho importante a gente trazer. Então, quando essa criança, ela não consegue olhar pra essa mamãe, olha o que eu vou te dizer agora, isso é importante. Quando essa criança, você não consegue ver a sua criança olhando pra mamãe e correndo até os braços dela, a gente pode estar falando de um movimento que chama movimento do amor interrompido. E aí é quando a gente, na infância, quis muito a mamãe, precisou muito dela por algum fator específico. Então, por exemplo, minha mãe conta da escolinha, né? Que eles me deixaram na escolinha 3 ou 4 anos e um dia eles não conseguiram chegar para me buscar. Aquela minha criança na escolinha queria o quê? A mamãe, de todo jeito. É algo específico, fatídico, algo aconteceu, eu não tive a mamãe. Nesse movimento em que eu preciso muito e não tenho, cria então um movimento de amor interrompido. E o que acontece quando o movimento do amor interrompido acontece? Muitas vezes eu passo a não mais confiar, ou seja, eu sempre que vou precisar de alguém ou da mamãe, eu fecho meu coraçãozinho e digo, eu não posso precisar, porque se eu precisar eu não vou ter. Então é como se essa criança, aí é a criança, ela faz uma promessa interna que é, eu nunca mais vou precisar. Então eu nunca mais vou precisar, nem da mamãe, nem de ninguém. E geralmente são as mulheres que dão conta de tudo sozinha depois. Elas fazem essa promessa interna. Então eu nunca mais vou dizer aquilo que eu preciso, porque se eu preciso, eu não vou ter. Isso é um trauma mesmo, né? E de alguma forma isso fica ali gravado no corpo. Então quando essa mulher tá perto de chegar, ou em algo que ela quer muito, eu, por exemplo, no começo da relação com o Fê, é como se toda vez que eu fosse me aproximando cada vez mais daquilo que me trazia mais a sensação de precisar confiar, mais eu queria me distanciar daquilo, mais eu criava alguma coisa para poder sair correndo daquele cenário. Porque o que eu queria, na verdade, era que ir embora, porque eu não quero correr o risco de sentir aquela dor de novo, que é, eu não quero precisar de alguém e essa pessoa não poder. E aí isso é uma dor que se cria, que é um trauma mesmo. Então, nesses casos, o que acontece aí quando a gente vai para a profissão? E a gente ainda não olhou para isso, a gente ainda não trabalhou essa questão do amor interrompido, por exemplo. Muitas vezes eu vou para a profissão buscando algo, ao invés de dar algo. Olha o que eu vou te dizer. Quando a gente vai para a profissão, não é mais na carreira, não é mais lugar de receber. A carreira não é mais lugar de receber. Lembra? Onde foi o lugar de receber? Lá atrás, lá com a minha mamãe e com o meu papai. Quem tá aqui atrás de mim me deu tudo que eu tenho. Então, minha vovó, meu vovô, meus bisavós, meu papai, minha mamãe, todo mundo ali atrás me deu o que eu tenho, quem eu sou. Quando eu vou pra carreira, não é mais lugar de precisar. Então, quando a gente pensa assim, ó, eu quero trabalhar com algo que me dê reconhecimento, ou que me dê amor, ou até mesmo um lugar de, nossa, que me satisfaça. Até isso, dependendo da forma de satisfação, porque, claro, a gente pode amar o que a gente faz, né? Eu sou muito satisfeita com o que eu faço, mas dependendo do tipo de satisfação que tá ali dentro, pode ser que a gente ainda tá buscando esse sim materno, que é o quê? Eu ainda tô procurando aquilo que faltou e que eu não consegui pegar e que eu precisei, mas eu não tive, só que agora na carreira.
Então, e essa sensação fica uma coisa eterna, que é, nossa, parece que eu nunca vou conseguir alcançar aquilo que eu preciso. Isso pode, muitas vezes, trazer essa sensação de insatisfação na carreira. Por isso que a gente tá falando. Aí a gente tá falando de um trauma e aí a gente tá falando de coisas mais profundas, que são questões que muitas vezes acontecem lá na infância e que vão reverberar na vida adulta, muitas vezes na carreira. Então essa sensação de, nossa, parece que eu tô sempre chegando, parece que eu tô sempre indo, mas nunca chega. E isso ainda causa uma dor nesse lugar do tô perto, mas tô longe, né? Pode ter a ver com esse movimento do amor interrompido também. Eu trouxe alguns pontos aqui, então o primeiro ponto é, às vezes a carreira ainda tá olhando pro passado, mas eu quero lembrar uma coisa. Vamos lá, vamos falar esses dois pontos primeiro. Às vezes a carreira ainda tá olhando pro passado. Isso a gente não fica, nossa, realizado na nossa carreira, porque se a carreira ainda tá olhando pro passado, a gente ainda tá se sentindo impotente. Entenda que, se a carreira tá olhando pro passado, a gente ainda é impotente, porque no passado a gente não consegue fazer nada, porque eles são maiores que nós. Se a carreira tá olhando pra frente, usando esse recurso que vem do passado, mas olhando pra frente, aí a gente tem potência, aí a gente pode fazer alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente falou foi, se eu ainda tô buscando reconhecimento, amor, uma satisfação além da satisfação comum, que é, nossa, eu preciso estar uhul, e na verdade nossa, eu tô satisfeita com aquilo que eu tenho feito e entregado pro mundo, mas não precisa ser uma coisa, nossa, enorme, pode ter a ver com isso, dessa sensação de, mamãe, eu ainda preciso de algo que vem de você. Por quê? Porque se eu ainda tô buscando algo na profissão, muitas vezes onde eu tenho que buscar é lá atrás, porque a profissão agora é lugar de plantio, a profissão agora é lugar de transbordar, é lugar de entregar o que eu recebi, não mais de receber, né? Então, o que pode acontecer aí pode ter a ver com um movimento do amor interrompido, que é, precisei muito da minha mamãe, não consegui ir em direção até ela, logo eu não consigo olhar aquela cena de ver a minha menina, criancinha, correndo até a minha mamãe quando ela chega em casa, porque esse movimento não pôde acontecer, né? Uma vez, tá? Então, assim, não é que sempre não pode acontecer, mas às vezes uma vez que isso acontece, por exemplo, quando eu contei do fato, minha mãe falou que foi um fato único, num dia na escolinha que eles não conseguiram chegar no horário, e depois eles até me tiraram da escolinha porque não deu mais certo. Então, mesmo assim, nesse fato único, a memória do corpo é, quando eu precisar, eu não vou ter. Então, a gente entra nesse lugar, que aí entra nessa carreira também, que é uma carreira que tá muito longe, que nunca eu me satisfaço, porque na verdade é a sensação que eu nunca tenho aquilo que eu quero, né? Quando eu preciso. Lembrando que eu tô trazendo aqui algumas opções, sugestões, mas que às vezes, dependendo do tema, dependendo daquilo, de como você tem vivido esse tema, é válido você fazer uma constelação. É válido você trazer o seu tema e constelar, né? Mas aqui a gente tá trazendo a parte educativa dessa história toda, que é como a gente pode saber de algo já para ir interiorizando isso e fazer, de repente, até algum movimento na alma a partir desse saber, né? Para mim, isso sempre foi muito útil, inclusive. Já fiz vários movimentos na alma só de ouvir alguém me dizer algo sistêmico, por exemplo, sem precisar constelar, né? Certo, então eu falei que pra carreira a gente leva. E aí isso é importante. O que a gente leva pro mundo? E olha só, aqui a gente tem uma crença, que é uma crença que eu não sei de onde vem, mas que a maioria de nós temos, que é aquilo que eu fizer que me dá muito trabalho, eu preciso cobrar caro. Aquilo que eu faço que me dá pouquíssimo trabalho, porque é só a minha extensão de mim mesma, eu preciso cobrar barato. Já que é muito fácil para mim, eu cobro barato. E a verdade é que é justamente o oposto disso. A verdade é que é justamente porque você faz muito fácil, é que você é muito boa em fazer isso. Logo, isso precisa ter o preço que precisa ter. Senão a gente vai sempre achar que, nossa, eu tenho que fazer então mais uma formação
uma coisa muito difícil pra mim, algo que é muito desafiador pra mim, pra daí eu poder cobrar caro. Caro que eu falo é cobrar o justo, né? Pra daí eu poder cobrar mais. E a verdade é que é o oposto, o que já transborda de você? O que você tem com tanta facilidade que você pode entregar isso assim, ó. Toma, por exemplo, pra mim, já falei isso ontem, pra mim, abrir uma live e falar e trazer esse conhecimento que eu amo, que é um conhecimento que eu já estudo, e que também, além de estudar, eu vivo dentro de mim, é assim, meu Deus, eu tô só transbordando, isso não me custa nada, não me custa nada. Claro que eu tô fazendo gratuito, mas os atendimentos que eu faço, eu cobro um preço justo pelos atendimentos, percebe? A ilusão que a gente tem é que se eu faço isso com tanta fluidez, porque de fato eu vou atender alguém, é algo tão... Nossa, minha percepção tá ali, é algo... sou eu, né? Inteira. Às vezes a gente acha que por ser tão natural pra gente, a gente tem que cobrar menos. E é o contrário. Você é muito boa nisso. Aquilo que é muito natural pra você tá te contando que você é muito boa nisso, que isso tá te sobrando, que isso é transbordo, que ali de trás veio tanto pra você, tanto, tá te enchendo tanto a sua caixa d'água, que chega uma hora que você fala, nossa, agora eu tenho que jorrar pra fora. Ou seja, você é tão bom nisso, já tem tanto de você nisso que você faz, que agora é o transbordar. E isso que é o transbordar é o que você pode fazer dinheiro com isso. E a ilusão de que, não, tem que ser algo muito difícil, algo muito complexo, tem que ser algo que me dê muito trabalho, que eu tenha a sensação de que eu tô... Aquela história que talvez seja uma crença antiga que não, tem que ser tem que ser ralação. Se não tiver ralação, não tem como ser bom. Não, isso não é verdade. Se tiver você, se tiver o seu coração, se tiver o seu transbordo, não tem que ter dor, nem sofrimento, nem tem que ser muito difícil. E essa é uma crença que a gente precisa soltar, que o que tem transbordado de você? O que tem transbordado de você? O que é algo que você já faz para você mesmo? A Fá entrou. A Fá aplica reiki em si mesma. Ela já faz isso para ela. Ela já vive isso. É algo que para ela é natural. É algo para ela que tá assim, sobrando para ela. O que ela pode então? Ela pode fazer para outras pessoas. Ela pode ajudar outras pessoas a encontrar o reiki, por exemplo. Então, para mim, por exemplo, ir profundamente, chorar as minhas questões, né? Ontem eu me emocionei na live, uma coisa que é natural para mim, isso é natural para mim. Eu entro no campo da história que eu tô ali participando daquilo, então vocês não têm ideia quantas vezes eu já chorei junto com mulheres nos atendimentos. Porque isso é natural para mim, eu nasci para isso. Eu nasci para sentir junto com o outro, eu nasci para isso. Então, pra mim, não é assim, tem agora que me emocionar. Não, é natural mesmo. Eu entro junto com a pessoa e a vida da pessoa tá junto comigo. Somos uma real, assim. Então, isso é meu transbordo, que é algo que eu tenho desde a infância. Que desde a infância mesmo, os meus amigos me procuravam pra me contar coisas. Desde a infância. Isso, assim, muito nova. Eu sempre fui a confidente, a que as pessoas conversavam muito. Eu não sei nem o que as pessoas pensavam, na verdade, mas eu sempre sabia tudo de todo mundo, porque as pessoas, isso era o meu recurso, já todo mundo já via. A minha irmã, não sei se a minha irmã tá aí também, deixa eu ver o que ela falou. Com certeza é uma teia e nem percebo quando já estou fazendo o que mais amo e vim pra fazer. Exatamente. A minha irmã também. Pra minha irmã, exercício físico pra ela era tipo assim, se ela não fizesse, ela tava presa. Ela tava o tempo todo correndo, o tempo todo fazendo, o tempo todo se mexendo. Ela fez educação física e hoje faz todo mundo se mexer. Entende que ela tá transbordando? Hoje ela faz todo mundo fazer exercício. O mundo, as pessoas que ela serve estão se mexendo que nem ela. Então tem alguma coisa que é o transbordo. Minha irmã tá aí. A Lucy também. A Lucy é nítido que ela tem
a questão da fala, né? Pra você é muito natural. Não sei se você tá aí, Lucy. Tá. A Lucy também. É muito natural a fala, o compartilhar. Então, se isso é natural, faz mais disso, sabe? Compartilha mais. E o quanto as pessoas, quando elas veem as suas histórias, elas nas suas histórias, você conta uma história e elas se reconhecem, nossa, é isso mesmo, é isso que eu quero, né? Então a gente vai percebendo o quanto aquilo que é natural pra gente, e aí por que é natural? Aí é importante também, né? Que eu coloquei aqui assim, ó. O que eu transbordo? Eu transbordo quem eu sou. E o que eu sou? Quem eu sou? Eu sou todos eles, todos que vieram antes de mim. E esse é um exercício importante para quem olha para a carreira, assim, né? É perceber qual recurso lá atrás tem de monte. Qual recurso lá atrás tem de monte. Então, por exemplo, para mim, um recurso, um baita recurso, eu cresci em volta de mulheres fortíssimas. A gente já tinha rodas de mulheres na casa da minha avó, porque a família era toda mulher, de alguma forma, reuniam as mulheres, os homens ficavam em outro lugar. Então a roda de mulher já acontecia ali, já era um recurso meu. Né? Outra coisa que eu contei ontem ou antes de ontem na live também, a minha avó costureira. Não tenho o recurso da costura nas minhas mãos, mas ajudo pessoas a juntar aquilo que estava separado dentro delas. Então pergunta, quais recursos eu tenho aqui? Talvez mulheres fortes vai sempre trazer pra gente uma percepção clara de força interna. Então, reconhecer o quanto realmente nós somos, quando viemos de lugares de mulheres fortes, nós temos uma força interna única, nossa. E depois a gente vai percebendo mais recursos. Então, por exemplo, a minha percepção aguçada, que eu acho que todo mundo tem percepção aguçada, mas eu sei que eu tenho esse recurso muito forte dentro de mim, que é, eu tenho essa qualidade, por exemplo, que eu disse, se eu preciso entrar no campo de alguém, eu entro junto com a pessoa, isso é algo que eu sei que vem da família do meu pai, que é uma família, olha só que eu vou te contar, que é uma família que não teve o estudo. O meu pai, por exemplo, estudou até a 4ª série e olha lá ainda. Então, para a família do meu pai, o racional era desligado mais facilmente, porque eles não tinham essa percepção de, nossa, tem que saber ler e escrever, porque percebe que a racionalidade, muitas vezes, ela tira a nossa percepção. A percepção, então, vem dessa parte da família que, de alguma forma, eu vou usar a palavra analfabeta, mas num lugar bem positivo, tá? Porque o recurso que eu acredito é que realmente, às vezes, o analfabetismo, ele pode ser muito útil. Porque ele vai te tirar dessa ideia racional de que tudo pode ser explicado e vai te levar para um lugar de, tá, mas o que a vida tá me contando agora, né? Que é presente. E essa percepção vem toda da família do meu pai ali. Porque eles não tiveram um estudo, assim, né? Se for pensar, ninguém acho que se formou na parte do meu pai. Mas eles sempre fizeram coisas muito úteis para a vida. Sempre fizeram coisas muito úteis para a vida. Ah, que lindo, Fabi. Isso, essa percepção diferente mesmo. Que é uma percepção que eu sei que é uma qualidade minha. Que é olhar para a vida. Isso. E esse movimento de a gente olhar para as nossas ancestrais e perceber o que tem ali que eu tenho. Porque entende que o que tem ali sou eu. Então, o que tem ali que eu tenho? O que tem ali que é a minha origem, né? Então, por exemplo, eu vou citar de novo a minha irmã. Mas a minha irmã, quando ela tá dando aulas ali de exercício, por mais que ela falando de exercício, ainda assim são aulas. E a nossa mãe é professora. Então, olha que lindo, né? Aqui atrás de mim tem a professora, que tem a formação, que ensina, que tá na educação, que é o que eu tô fazendo aqui agora, né? Transmitindo conhecimento. E ao mesmo tempo eu tenho do outro lado meu pai, que não tem a parte de formação, nada disso, estudou malemar até a 4ª série, mas tem uma percepção aguçada, tem um servir para a vida muito bonito, né?
E aí a gente vai percebendo esse quebra-cabeça sendo montado dentro da gente. Isso que tudo que a gente tem ali como recurso, trazendo para nós. O único empecilho que pode ainda estar entre isso e aquilo, né? É se a gente ainda tá tampando a saída de recurso. Como assim? Somos um receptor da cachoeira. Então a cachoeira são todos os nossos ancestrais entregando pra gente tudo e a gente tá ali. A gente é a parte que recebe a cachoeira. A parte do rio que recebe a cachoeira. Se eu ainda tô falando assim, meu Deus, não dou conta de tudo isso aqui, é muito pra mim, ou não serviu, ou que água ruim, eu ainda tô querendo desviar esse recurso para outro lugar. E aí, muito provavelmente, eu ainda não tô vendo o que eu posso trazer pro mundo, né? Como eu posso servir o mundo. Então, é bonito perceber isso, e às vezes o que a gente só precisa fazer é seguir servindo. Então, muitas vezes a gente, poxa, podia ser de um jeito, né? Podia ser diferente, podia ser de algum jeito. Mas se a gente só seguir servindo, a gente também vai descobrindo os melhores recursos. Então, por exemplo, antes eu fazia vídeos, né? Gravava vídeos. E aí eu fui percebendo que um recurso que eu tenho muito, muito grande é poder falar, assim, para as pessoas numa live corrida. É um recurso que eu tenho. Então eu falei, vou começar a usar mais isso. E às vezes é só seguir fazendo, sabe? A gente segue fazendo aquilo que a gente sabe que a gente é bom. Ainda não tá... mas ainda não tá sendo como eu gostaria. Talvez eu ainda queira conseguir fazer mais dinheiro com isso. Sim, mas segue fazendo. Você vai ver que as coisas vão acontecendo no caminho, né? As coisas vão chegando no caminho. Lindo. Outro lugar que a gente vai agora. Depois que a gente reconhece todos os recursos que vem lá de trás, na verdade pode ser até junto, né? A gente precisa conhecer mais da gente. Quais são os recursos que eu geralmente uso? E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Eu gosto muito do autoconhecimento através, por exemplo, da astrologia, do desenho humano. São coisas que para mim faz muito sentido, né? O que eu percebo é que a astrologia, ela também pode ser uma ferramenta de adivinhação. Tava falando com a Lucia agorinha mesmo. E como a ferramenta de adivinhação, hoje a astrologia já não me serve mais nesse lugar. Por quê? Porque eu tenho entregado cada vez mais minha vida para Deus, assim. Então olha o que eu fui percebendo. Que a astrologia antes ocupava um lugar para mim que era, eu acordava e já queria saber que lua que tava, onde que isso afetava o meu mapa. E aí, dependendo da lua que tava, se eu ia fazer uma coisa, eu já não fazia mais, por causa da lua que tava. Então, a gente começa a entrar num lugar de controle excessivo. Que quando a gente começa a conhecer mais Deus, conhecer não no sentido de conhecer porque dá pra conhecer, né? Porque acho que Deus é algo que nem cabe nesse lugar. Mas quando a gente começa a se relacionar um pouco mais com Deus, acho que essa é a palavra, a gente começa a perceber que, na verdade, se a gente se abrir para estar a serviço, a gente não precisa ficar com medo da onde que a lua tá, o que vai acontecer, se Mercúrio tá retrógrado, né? A gente passa, então, a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, nesse lugar, a astrologia, pra mim, eu deixei um pouco de lado, assim, eu precisei fazer isso, porque eu tava num lugar já de, nossa, tava me travando, né? Travando as coisas que eu tava fazendo na vida, que era, meu Deus, mas então, se a lua tá aqui nesse signo, então eu posso falar. Se não tá, eu não posso falar, sabe? Esse lugar de travar, ao invés de ajudar e cooperar. Só que ela pode ter um recurso, que é um recurso que eu costumo dizer, que é um recurso arquetípico mesmo, que é uma sensação que eu tenho, e aí, Deus, eu posso estar sendo muito arrogante se eu disser isso, mas eu acredito que é um jeitinho de quando a gente nasce, olhar para as estrelas e ver onde que está nosso Sol, onde que está nossa Lua, onde que está nossa Vênus, é um jeitinho de a gente reconhecer os arquétipos que nos compõem. Nesse caso, e aí que é quando eu faço a leitura do mapa e tudo mais, a gente olha então para a astrologia e também o desenho humano. Acho que a Fá também já fez o desenho humano dela. Acho que a Fê também já fez, né, Fê? Não sei se a Lucy fez. Mas o desenho humano também é um recurso que a gente pode usar e perceber os arquétipos que brotam dali. Que é o quê? É como se a gente olhasse um sinalzinho da onde a gente pode ir, assim. Um sinalzinho. Claro que quando a gente fala de propósito, e aí é quando eu chego nesse último ponto, que é
quando eu falo de propósito, eu também tô falando de servir a algo maior. Se eu tô falando de servir a algo maior, eu tô falando também de estar em movimento. Então, o que é estar em movimento? O Fê que conta uma história que eu nem sei onde ele leu, mas eu acho que é uma história que é bem famosa, assim. Que era um cara que ele vivia num planeta e ele saía todos os dias, ele só saía andando assim, dava a volta nesse planeta e todos os dias ele ajudava alguém com alguma coisa. E às vezes a gente fala isso, que às vezes a gente só precisa estar em movimento, porque daí todos os dias a gente vai conseguir estar ali onde tem que estar, onde Deus precisa que a gente esteja atuando e fazendo a nossa parte naquilo. Por isso, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que sim, a astrologia, o desenho humano podem ser recursos de autoconhecimento, né? Mas a gente não precisa congelar num lugar de... Esse é um cuidado sempre que eu tenho, que eu vou fazer o mapa, tanto da Revolução Solar quanto do mapa astral, é sempre de não congelar a pessoa num lugar onde eu bato o martelo, onde eu digo, ó, você é isso. E então, a possibilidade universal da pessoa, que é a possibilidade, inclusive, divina, onde a gente pode transcender tudo isso, fica desconsiderada, né? Então a gente percebe que a gente sim precisa conhecer nós mesmas, e aí a gente pode usar essas ferramentas, e também podemos nos colocar a serviço. Aí eu coloquei uma frase que eu sempre gosto de falar pra mim mesma, que é: usa-me. Então, por exemplo, antes de começar a live, eu coloco a música Usa-me, que é Sonda-me, Usa-me, o nome da música, e depois se vocês quiserem ouvir. Que é uma música em que a pessoa diz assim, né? E nós dizemos quando cantamos: eu me abro para ser usada para aquilo que eu preciso fazer. E aí eu solto, então, toda a ideia do que eu tenho sobre mim mesma, de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e me coloco a serviço dessa força maior. Claro, para eu conseguir fazer isso, é importante que eu já esteja recebendo aquela cachoeira lá. Porque, por mais que a gente tenha muitas opções, geralmente as nossas opções estão dentro daquilo que a cachoeira nos dá. Então, se eu sou muito boa, por exemplo, com organização, muito provavelmente é porque hoje eu vi um cara, nossa, apareceu assim um rios, de um cara que ele é casado e o slogan dele é: eu vou tirar a minha mulher da CLT usando a internet, com a internet. Ele já tem 300 mil seguidores e ele só limpa a casa. Só, claro que não é só porque eu sei que dá trabalho limpar a casa, mas tô querendo dizer que os vídeos dele são sempre limpando a casa. É só isso que ele posta, não posta mais nada de outros assuntos, né? Ele posta limpando a casa. E ele conta assim, então um dos vídeos ele fala assim: eu vi sempre a minha mãe limpando e meu pai sujando. E aí você percebe de onde vem o recurso dele. Ele tá querendo cuidar lá de trás. Claro que sim, a gente sempre tá. Só que agora ele tá olhando pra frente. Então ele tá realmente fazendo dinheiro com aquilo que aconteceu lá atrás. Vi sempre meu pai sujando, minha mãe limpando, meu pai sujando. E minha mãe sempre brigando com meu pai por isso. Quem que ele se torna? O homem que limpa, ao invés de ser o homem que dá trabalho pra mulher. E aí a questão dele ele ainda tá olhando pra trás, né? No começo, claro, ele tava querendo cuidar de lá de trás. Depois ele percebe que isso pode ser um recurso pra frente, ou seja, ele pode mostrar para outras pessoas como pode ser feita uma boa organização de uma casa. Não que ele precise educar as pessoas, né, a dizer que quem que tem que limpar o quê, mas principalmente ele pode trazer isso como um recurso de como eu aprendi a servir com a minha mãe, a organizar com a minha mãe, eu posso te ensinar também a organizar. É um baita de um recurso. Muitas pessoas são ótimas na decoração da casa, coisa que pra mim, gente, é muito desafiador. Eu não sei, assim, eu sou muito prática. Então, pra mim, pensando na casa, eu sou prática no nível assim: a minha casa precisa ter mesa, cadeira, fogão, geladeira, é isso que a minha casa precisa ter, o que eu preciso. Coisa de decoração, não precisa de nada de decoração, nem penso nisso, mas levar tem um quadro que a gente ganhou ali.
Quando eu vou, então, para outras pessoas muitas vezes têm o dom da decoração, que muito provavelmente viu a mãe cuidando de cada lugarzinho da casa, ou algum recurso lá de trás, ou talvez até pela falta, sabia que pode ser? Às vezes o recurso é a falta do passado. Então, por exemplo, às vezes a família não teve casa, e aí o recurso é, agora eu cuido muito bem da minha casa. Consegue entender? Que o recurso está sempre ali atrás, mesmo que pela falta ou por aquilo que a pessoa viu acontecer, né? Então isso é muito bonito, né? Por exemplo, quando eu penso nisso do choro, da conexão que eu tenho com as emoções, de poder adentrar mesmo no campo de alguém e sentir junto com aquela pessoa aquilo que ela tá sentindo, é um recurso que eu adquiri lá no passado também, né? E muitas vezes porque sentia junto com a minha mãe. Ou sentir junto com meu pai. O que, claro, já foi um desafio no passado. Se eu for pensar, isso já foi um desafio pra mim no passado. Porque daí eu tomava as dores, enfim, né? A gente transforma. A Sobonfo diz isso, que aquilo que é nosso desafio vira o nosso diamante. E a gente consegue fazer isso mesmo. A gente transforma aquilo que foi o nosso desafio em diamante na nossa vida, né? Certo? Então a gente tem esse recurso. Helena, mas aí, tá, mapa astral. Como eu disse, né? Mapa astral, desenho humano, você pode construir o seu na internet, aí você vê um pouquinho, sabe? Coisas assim, por exemplo, signos de terra, signos de ar, signos de fogo, signos de terra, ar, fogo, água. São os elementos, você vai entender um pouquinho mais de você. O desenho humano também você pode fazer, vai entender um pouco mais dos canais que você tem, dos portões que você tem, compreender um pouquinho mais de você. Mas o mais profundo disso tudo, essa parte a gente consegue, né, entender racionalmente. Mas assim, honestamente, o que muda mesmo? Duas coisas mudaram pra mim. A primeira é me colocar a serviço, né? Antes de me colocar a serviço, eu precisei me alegrar com a minha mãe. Então, alegre-se com a sua mãe. Helena, ainda não consigo me alegrar com a minha mãe. Ok, vive um processo para poder daqui a pouco se alegrar com a sua mãe. Se alegrar com como foi. Se alegrar aí dentro do seu coração. Conseguir fazer essa imagem de ver lá pequenininha a sua mamãe chegando e você correr em direção a ela e sentindo no seu coração, eu ainda vou ser que nem essa mulher. Grandona assim. Né? Se alegra com isso. Então a sensação que eu tenho é carreira. Quando eu chamo de carreira se eu pudesse resumir, apesar de saber que não dá pra resumir, mas se eu pudesse resumir, mãe, olharia para tudo que eu recebi da mãe, como eu posso transbordar o que eu recebi, me alegro com a minha mãe, posso então me conhecer através das ferramentas que eu quiser. Tem outras ferramentas, né? Tem aquele dos temperamentos também, eu não conheço muito, mas também tem os temperamentos que você sabe se você é fleumático. Eu não sou muito dos temperamentos. Mas também tem essas ferramentas comuns e tem, por último, por fim, você realmente se render. Se render. E essa rendição, ela é tão junto com aquilo que é o começo, porque, de alguma forma, para você se alegrar com a sua mãe, você também precisa aprender a render-se. Então é junto. Quanto mais você vai se alegrando ali, quanto mais você vai se nutrindo daquilo que é o passado, mais você vai permitindo que Deus atue também na sua vida, porque é muito junto. É muito junto essa rendição que a gente tem perante aquilo que é e aquilo que foi, como foi. E essa rendição envolve, inclusive, chorar aquilo que faltou. Porque quando eu digo pra você, por exemplo, que eu tive essa questão do amor interrompido, que eu contei no comecinho, eu precisei viver um processo de choro profundo, de deixar aquilo fluir dentro de mim. E isso aconteceu faz uns 3 ou 4 anos. Então entende que nesse processo eu vou cada vez mais deixando a mim mesma me render naquilo que é, naquilo que foi, na minha história, na dor, no amor.
E muitas vezes nossa, só eu sei o quanto aquilo que eu vivi me dá também material e recurso para eu compreender e perceber a dor das outras mulheres. Então, as dores que eu vivi, nossa, isso, dessa distância com a minha mãe, o quanto eu também consigo, de alguma forma, sentir a dor de outras mulheres junto, né? E aí é importante que você perceba os seus recursos também. De onde eles vêm, quais eles são. Às vezes de lugares bem difíceis e desafiadores. Às vezes da falta. Sim, é verdade. Às vezes vem da falta. Talvez a pessoa que se tornou médico, muitas vezes viu a mamãe morrer de uma doença grave. Entende que às vezes aquela dor tremenda vira também um recurso depois. Claro que a gente precisa estar com os olhos abertos para olhar. E não só os olhos, né? Mas o coração também. Luci, você tá aí, Luci? Me conte se tem alguma dúvida, se ficou algo, se tem algo, a Fê também, a Fá, que tá por aí, se tem algo que vocês querem trazer, compartilhar, às vezes da vida de vocês mesmos, da percepção que vocês têm, ou até mesmo alguma dúvida que surgiu no caminho aí da nossa conversa, porque a gente já tá finalizando. Então, só para lembrar que a carreira tá muito conectada com a mamãe. Muito conectada com a mamãe. Luci, muito bom. Se ficou alguma dúvida, pode mandar. Depois, se quiser mandar também lá por mensagem. O papai, o que vem com o papai é o papai ajuda a gente a arriscar mais. Então, por exemplo, se eu tô numa carreira que ela é muito segura, às vezes é o papai que eu preciso. Porque é o papai que vai me falar, vai. Porque é o papai que nos ensina caia, erre. A mamãe às vezes ela quer proteger, né? Às vezes é o contrário, mas geralmente a energia feminina, ela quer proteger. Então, por exemplo, eu me lembro muito que a minha mãe tinha muito medo de bicho nos sítios, assim, né? E meu pai era o que pegava os bichos e colocava na nossa mão. Então, meu pai me ajudava muito a perder esse medo. E minha mãe era o quê? É a energia da proteção, né? Ela queria proteger. Então, a Lucy falou, sempre achei que tinha que me sentir valorizada, reconhecida na carreira. Agora muita coisa fez sentido, não é só isso. Exatamente. Muitas vezes a gente ainda tá esperando algo da carreira, né? E da carreira a gente precisa esperar o que a carreira de fato precisa dar pra gente. Dinheiro pra gente seguir a vida, porque o dinheiro ele sustenta a vida, né? Mas o dinheiro é ruim, enfim, qualquer coisa. Mas o dinheiro ele é só uma energia que poderia ser grão de cacau, né? Como já foi no passado, em que a gente usa para trocar as coisas. É só uma energia que sustenta a vida. Então, o que a gente precisa receber da carreira? Uma forma de sustentar a nossa vida, de fazer as nossas coisas acontecerem. Quando a gente espera a aprovação, valorização, amor, às vezes, afeto, reconhecimento, pode ser que a gente tá esperando ainda algo ali de trás, né? Porque a gente tá ainda esperando receber alguma coisa além daquilo que sustenta a vida. Lindo! Muito lindo. É bonito, sabe por quê? Porque a gente vai sempre perceber que às vezes a gente ainda espera. Então, lá em João Pessoa, quando a gente se mudou pra lá, faz 1 ano isso, olha só pra vocês verem. Eu fui a gente começou a comprar coisa de OLX e a gente foi na casa de uma senhora pra comprar, acho que era uma mesa dela. Isso faz, exatamente. E às vezes o cobrar, a Fá falou que aprende isso com você, até pra cobrar em terapias. E às vezes a dificuldade que a gente tem de cobrar mais prejudica o outro, porque a gente pode perceber que deixar o outro pagar é uma forma também de dizer eu acredito em você, né? Deixa o outro ser digno, né? Tem uma professora que ela fala assim, se a gente cobra o preço justo, a gente deixa o outro livre para ir embora, né? Se a gente cobra o preço justo, a gente deixa o outro livre para ir embora. Se a gente cobra menos do que a gente deveria, o outro sempre tem que voltar para pagar de algum jeito. O outro nunca pode ir embora de verdade, né? E pra mim é assim,
cobro, e eu faço isso com muita frequência. Cobro o preço justo e muitas vezes eu falo, olha, pode ir embora, não quero mais ver você. Não que eu demita as minhas clientes, mas é que às vezes elas já estão prontas. E eu falo, vai, ao invés de falar, fique. Porque a gente muitas vezes tem essa tendência de, não, fique para sempre comigo, quero ser para sempre sua terapeuta. E não, eu quero que você vá, né? Certo, a Fá falou que hoje ela cobra com segurança, até porque minha energia e meus saberes estão ali, exatamente. E não só por isso, porque na verdade, olha como é lindo isso, mas realmente é uma coisa que você faria de graça. Você entende que quando você está conectada com isso do seu transbordar, de fato é uma coisa que você faria de graça. Tanto que eu tô aqui fazendo live é algo que eu realmente faço de graça, porque eu gosto tanto disso que é algo que eu realmente faço de graça, assim. Como é algo que a gente realmente faria de graça, então, por exemplo, já atendi de graça, né, muitas vezes. Então é algo que a gente faria de graça. Quando é algo que a gente faria de graça, quer dizer que a gente faz muito bem. Se eu faria até de graça, de tanto que eu amo, é porque eu faço muito bem. Então a verdade é que na verdade, eu só tô permitindo que o outro tenha dignidade, porque se eu não cobro do outro, ele fica precisando voltar sempre, me adular, me amar, falar assim pra mim, ai, você é incrível. O outro sempre tem que voltar, porque ele precisa pagar de algum jeito. Isso é uma questão de dignidade do adulto, né? Se eu não deixo o outro pagar, eu tô chamando o outro de criança. Então, na verdade, a gente cobra muito mais pra permitir que o outro pague do que por nós, porque de fato a gente faria isso de graça. Eu sei, eu também sou assim. De fato, eu faria muita coisa de graça. Mas eu quero que as pessoas possam se libertar de mim. Não quero que elas tenham que ficar voltando e me amando e me dando outra coisa em troca daquilo que eu dei, né? Isso é muito bonito também. Perceber que a gente cobra mais pelo outro do que por nós. Porque de fato a gente nem precisaria receber. De tanto que a gente ama o que a gente faz, né? Certo. Eu ia contar alguma coisa. Aí eu tava contando, né? Que eu fui então pra João Pessoa e aí fui comprar a mesa dessa senhora. E aí lá eu comecei a ver algumas coisas e ela falava os preços e eu dizia, quero, não sei o que, não sei o que. Eu sei que a gente gastou mais do que a gente imaginava lá e depois a gente se arrependeu muito ainda porque acabamos ficando com a cama que ela estava vendendo, uma cama péssima. E eu fiquei ali remoendo aquilo, gente. Foi tão terrível pra mim. Aprendi, né? Claro, eu também acho muito útil o preço que eu paguei pra aprender aquela lição. Mas assim, pagamos caro naquela cama, caríssimo naquela cama, caríssimo. Uma cama péssima, já usada assim, ó, já tava deformada a cama. Enfim, foi uma experiência terrível. Mas aí chegou um momento que eu tive um insight. Eu vi. Eu percebi, Helena, você só comprou essas coisas porque você achou que tinha algo que você ia ganhar por trás. Eu entendi ali. Eu só comprei aquelas coisas daquela mulher e fui dizendo sim e amém pra tudo, porque em algum lugar eu achei que ela ia me dar algo. O que eu tava me contando ali? Que ainda tinha uma parte minha que tava achando que a minha mãe e meu pai não tinham me dado o suficiente. Esperando algo de alguém ainda. Achando, ainda tem alguma coisa que eu preciso receber do mundo, da vida, de alguém, e é ela que vai me dar. Então eu fui dizendo sim pra tudo, achando que depois ela ia falar, tcharam, ainda vou dar pra vocês alguma coisa. Quando eu me dei conta disso, ali foi lindo, porque a gente pagou caríssimo naquele aprendizado, porque na verdade foi mais um aprendizado, né, porque a cama nem valeu a pena, eu não doamos a cama depois, tanto que era ruim aquela cama. Mas o aprendizado foi, chega, você já recebeu tudo que tinha que receber. Ninguém te deve mais nada. Ninguém te deve mais nada. Às vezes, a gente ainda vai em direção ao outro, achando que o outro nos deve algo. E o que eu tô querendo contar com isso é que sim, às vezes a gente ainda vai descobrir isso. A gente ainda vai descobrir que tem mais uma coisinha ali. E eu sigo descobrindo, né? Isso que eu contei foi bem recente. Foi ano passado, faz um ano isso. Então a gente sempre vai descobrir uma coisinha. E às vezes a gente vai pagar um preço caro pra poder aprender, né? Mas vale a pena. Porque então você fala, nossa, é isso. Agora eu aprendi mesmo. Tanto aprendi que depois quando a gente foi comprar o carro, foi a mesma coisa. Algumas coisas parecidas assim. Eu falei, não, nessa eu não caio não. Então a gente vai percebendo algumas coisas que a gente vai aprendendo
com o processo, né? Que na verdade tá nos contando que a gente sempre vai ter uma coisinha ainda pra lidar. Então sempre vai ter um lugarzinho ali nosso que a gente vai perceber, nossa, tem algo aqui que ainda não tinha visto, né? Lindo. E é importante saber que quando a gente fala então de carreira e de dinheiro, a gente tá doando algo que a gente realmente faria de graça, mas a gente pode então cobrar por isso, porque o outro merece a dignidade dele, poder pagar para não precisar ficar devendo pro resto da vida pra gente algo que, né, fica assim implícito. Ah, fiz de graça, então agora a pessoa tá me devendo algo e fica ali naquela coisa implícita. Não, uai, é esse o preço. E tô te dando dignidade quando faço isso, né? Lindo, maravilhoso. Muito maravilhoso. Acho que falei tudo. Lucy, muito obrigada, viu, pela ideia desse tema. Muito bom falar sobre isso. Para mim também é um tema muito, sim, querido no meu coração. Fê, Fabi, que passaram por aí, ficaram por aí comigo. Muito obrigada também. Muito obrigada para quem passou, para quem ficou, para quem vai ver depois. E até amanhã. Amanhã tem mais, ainda não sei qual é o tema. Eu vou ver lá nas caixinhas, quem mais que colocou. Amei também, Lucy. Muito obrigada, viu? Pelo tema. Agradeço muito também. Um grande beijo. Um lindo dia. 1 horinha, ó. Fechou.